Meu pai ergueu a taça e disse: Sua irmã acabou de comprar uma casa linda. E você, Estela? Quando alcança? Levantei. Saí. Ação de graças tinha roteiro. Sempre. Ninguém admitia, mas era claro. O peru dourado. Os guardanapos combinando. O jazz suave ao fundo. Até a risada parecia ensaiada. Todo ano, a mesma peça. Sentávamos àquela mesa de mogno como se nada estivesse quebrado. E todo ano meu pai fazia o show. A estrela? Minha irmã, Carara. A joia da família. Ele erguia a taça. Voz forte. Orgulho escorrendo. Ela comprou uma casa linda. 4 quartos. Varanda de filme. Sempre na frente. E então vinha o olhar. Aquele sorriso falso. Quando você alcança, Estela? A família ria. Clássico papai, diziam. Eu não ria. Nunca ri. Só sorria. Parada. Cumprindo meu papel Estela, a ajudante. A que chegava cedo para arrumar a mesa. Quem trouxe o bom vinho? Quem dobrava cadeiras extras e perguntava se havia sobremesa suficiente? Perguntas como, ainda naquele emprego? Ou, terminou aquele curso? Não eram maldosas. Mas também não eram reais. Eram apenas palavras, conversa vazia, ignorando minha vida de verdade. Cara, sim. Ela ganhava brindes de noivado, promoções, férias em Paris. Meu pai batia a taça, cheio de orgulho. Nosso pequeno poder da mamãe, ele dizia. Cara corava, humilde, como se o sol não a estivesse aquecendo. Eu me dizia que não me importava. Que ser discreta me fazia forte. Mas por dentro, eu desmoronava. Cada risada depois das piadas cavava uma linha no meu espírito. Sussurrava, você nunca será ela. Quando eu tinha 10 anos, Cara ganhou um troféu por presença perfeita. Eu havia vencido um concurso de arte estadual. À noite, no jantar, meu pai mencionou a presença perfeita dela 3 vezes. Ninguém perguntou sobre minha pintura. Aos 16, passei no teste de direção de primeira. Cara falhou 2 vezes. Ainda assim, era eu que lhe provocava. Estela só passou porque o instrutor estava entediado. Virou padrão, elogio para ela, provocação para mim. E eu deixei que se tornasse verdade. Eu ficava em silêncio enquanto o Cara contava suas conquistas corporativas e reformas em casa. Esperando alguém me perguntar, e você, o que está construindo? Ninguém perguntava. Porque eu não gritava sobre isso. E se eu não gritava, eles assumiam que eu não era nada. Mas eu não era invisível. Eu estava exausta. Neste ano, neste dia de ação de graças, não fui para cumprir meu papel. Não vim para obedecer ou concordar. Vim de suéter bordô, com uma garrafa de Pinot Noir na mão. Com algo firme no peito. Não para ofuscar ninguém. Não para competir. Mas para, pela primeira vez, ser vista. Não houve explosão. Sem portas batendo, sem gritos. Apenas silêncio. Aquele silêncio que entra quando você ficou quieta por tanto tempo que esqueceu como ocupar espaço. O ponto de ruptura foi sutil, quase comum. Foi o ano que não voltei para o dia de ação de graças. Mentira. Disse à minha mãe que tinha um prazo. Ela acreditou. Sempre era mais fácil acreditar do que perguntar. Sentei sozinha no meu apartamento. Com comida de entrega na mesa de centro. Meias quentinhas nos pés. Um filme da Hallmark que rodando baixo. Famílias felizes rindo em mesas fictícias. Esperei sentir tristeza. Sentir-me excluída. Mas senti paz. Silêncio. Ninguém medindo-me contra a cara. Ninguém tratando-me como uma versão fracassada de outro sucesso. Naquele silêncio, ouvi outra voz. Minha própria voz. E ela não sussurrava fracasso. Sussurrava, e agora? Comecei pequeno. Peguei contratos de freelance que todos diziam que não durariam. Um cliente de cada vez.
Transformei trabalhos pequenos em renda confiável. Pesquisei até 3 da manhã. Aprendi a escrever propostas, cuidar de impostos, gerir redes sociais. Em 6 meses, eu estava ganhando mais do que em 2 anos no meu antigo emprego. No 10º mês, saí do meu apertado apartamento. Pouco depois do 1º ano, assinei os papéis de uma casa. Não um apartamento, não uma reforma, uma casa de verdade. Mais de 370 metros quadrados de paz e privacidade. Sem alarde. Sem post no Instagram. Sem selfies de acabei de fechar ou champanhe na chave. Apenas eu, minhas chaves e o som da porta abrindo para algo que construí sozinha. Não era segredo. Era sagrado. Sempre que alcançava um marco, me perguntava: o que o pai diria se soubesse? Ficaria orgulhoso? Chamaria de inevitável, como se tudo fizesse parte de um plano dele. Mas o telefone nunca tocava. Ele nunca perguntou. Nenhuma vez. Nem quando pulei encontros de família por 2 anos seguidos. Ninguém perguntou. Eles achavam que eu estava perdida, à deriva. Para eles, visibilidade era valor. Se não podiam ver, não contava. Se não parecia vida de cara, não valia a pena notar. Isso costumava queimar, corroer. Mas agora só clareava. Eu estava escalando minha própria montanha. O fato de eles olharem para outro pico não tornava a minha menos real. Quando o convite de ação de graças chegou, hesitei. O dedo tremia sobre o botão de RSVP. Quase recusei. Mas pensei na mesa, no roteiro, no palco polido onde sempre fui figurante. Decidi, não vou mais me encolher. Não precisava de aplausos. Mas me recuso a ser apagada. Cliquei em sim. Entrei pela porta com confiança como segunda pele. Não para ofuscar ninguém. Mas para reclamar o espaço, tomar de volta o ar que sempre foi meu. A casa parecia a mesma. Claro que sim. A mesa impecável da mãe, o peru esculpido do pai, o jazz de fundo. O tilintar da prata, a risada de cara como melodia ensaiada. Mas eu estava diferente. Entrei com uma garrafa de Pinot Noir e coração firme. Minha prima Abby me viu do outro lado da sala e sorriu. Você está incrível, sussurrou enquanto eu deslizava para o meu lugar no fim da mesa. Sorri de volta. Não precisava de mais nada. Não precisava de validação, mas foi bom finalmente ser notada. O jantar seguiu o ritmo de sempre. Travessas passavam, conversa educada. As piadas do pai enchiam o ar. Trevor, marido de cara, ria alto demais. A mãe circulava, exibindo-se. Eu fiquei quieta. Observava como todos giravam em órbita de cara, como se fosse o centro de um sistema antigo, acordado há décadas. Mas dentro de mim, uma verdade firme. Eu não pertencia a essa órbita. Não mais. Veio a sobremesa, Pampai, favorita do pai. E, como previsto, ele pousou o garfo, limpou a boca com o guardanapo e ergueu a voz, dominando a sala. Bem, sua irmã tem grandes novidades. Cara acabou de comprar uma casa linda. 4 quartos, bancada de granito, varanda enorme, tudo. Uau! Tia Carol exclamou. Ela sempre esteve à frente, murmurou a mãe de Trevor. O pai riu e virou os olhos para mim. Estela, quando vai alcançar sua irmã? Hã? Lá estava. O momento. A frase. Todos os olhares se voltaram para mim. Alguns curiosos, outros divertidos. Até Cara inclinou a cabeça, esperando meu habitual descaso. Mas eu não vacilei. Não gaguejei. Não me encolhi. Olhei nos olhos do meu pai e sorri. Não amargo, nem arrogante, apenas firme. Eu falei. Voz calma. Eu só não convido quem duvida de mim. Silêncio. Nada dramático, nada explosivo. Mas cortante, como um alfinete na pele de um balão. O garfo de Cara pausou no ar. Trevor piscou. Tia Carol inclinou a cabeça, confusa. Mamãe congelou com o suco borbulhante na mão. Pai piscou. Você disse?
Peguei meu copo de água, dei um gole, e assenti. Há cerca de 1 ano. 1 ano. Mamãe repetiu, piscando rápido. Por que não disse nada? Acho que nunca surgiu, respondi, suave, mas verdadeiro. A resposta caiu como um veredicto silencioso. Sem raiva. Sem drama. Apenas um espelho. E eu os deixei nele. Deixei que sentissem como era não conhecer minha história. Pai deu uma risadinha curta. Daquelas que ele usa quando perde o controle. Bem, disse, acenando com a mão. Críptico. Não é, respondi, calma. Você perguntou. Eu respondi. Ele olhou em volta, tentando ler a sala. Recuperar alguma autoridade não dita. Então? Você comprou uma casa? Voz cheia de dúvida. Comprei, respondi. Pago à vista. O ar na sala mudou. Não era inveja. Ainda não. Era confusão. Recalibração. Tia Carol soltou um suave ó. Trevor piscou de novo. Karen endireitou a postura, defensiva. Pai deu uma risada frágil. É muito espaço para alguém sozinho. Talvez, disse eu, pegando um pão. Mas como eu disse, sem hipoteca. Não é um fardo. Ainda sem raiva. Apenas verdade. O silêncio não era constrangedor. Era a sala se ajustando a uma realidade que nem haviam considerado. E eu os deixei. Não tentei amenizar. Não me desculpei. Eles haviam passado tanto tempo escrevendo quem eu era. Agora tinham que encarar a versão sem roteiro. Pai não sabia o que fazer com o silêncio. Tentou humor, descrença, talvez até elogio. Nada funcionou. Observei seu sorriso oscilar e desaparecer. Cara foi a primeira a falar. Que incrível, Stella disse, com aquela doçura artificial que tenta apoiar, mas soa vazia. Comprar uma casa é um grande passo. Você não quis compartilhar com a família? Encontrei o olhar dela. Você quer dizer à família que só pergunta o quanto estou perto de ser como você? A expressão dela rachou levemente. Um brilho nos olhos, uma mudança na mandíbula. Não escondi por despeito. Continuei. Simplesmente não sinto mais necessidade de me explicar. Pai inclinou-se para a frente, tentando retomar a conversa, colocar no rumo dele. Então, que tipo de trabalho você faz agora? Achei que ainda fosse freelance. Era. Agora eu tenho minha própria consultoria. 6 clientes fixos. Mamãe piscou. 6? Assenti. Independente. Sem empréstimos. Sem ajuda. Papai recostou na cadeira como se tivesse levado um choque de vento. Bem, agarrou-se ao que podia. O bairro da Carrara é fantástico. Ótimas escolas, ótimo investimento. Totalmente, respondi, voz leve. Embora, tecnicamente, não seja o nome dela na escritura. A mesa parou. A boca de Cara abriu. Como é? Meu tom seguiu neutro. É o que os registros mostram. Trevor assinou a hipoteca. Informação pública. Cartório. Trevor ficou vermelho, querendo desaparecer dentro do purê. Somos casados, murmurou. A casa é nossa. Claro, respondi. Mas nós dois sabemos como bancos funcionam. A voz de Cara afiou. Por que você pesquisaria isso? Eu não pesquisei, disse. Alguém me mandou meses atrás. Acharam curioso como eu era comparada, sendo a única que não devia nada ao banco. Papai ergueu a mão. Ok, já está indo longe. Não, respondi baixinho. Está apenas ficando honesto. E eu vi aquele brilho nos olhos dele. Não era raiva. Não era orgulho. Era dúvida. Pela primeira vez, ele não sabia quem era a verdadeira filha de ouro na mesa. Cara cruzou os braços. A voz tensa. Eu nunca pedi para ser comparada. Assenti. Nem eu. Mas acontecia mesmo assim.
todo feriado, todo aniversário, toda vez que alguém olhava através de mim para chegar até você. Silêncio. Tão profundo que deu para ouvir o zumbido da geladeira. Eu não estou atacando, continuei. Só não vou fingir mais. Peguei meu copo. Tomei um gole lento. Eu construí algo real. Só não precisei de plateia aplaudindo no caminho. Ninguém se mexeu. Cara prendeu a respiração. Trevor congelou, garfo parado. Mamãe enxugou o canto do olho. E papai? Papai parecia menor. Não mais velho. Menor. Como um homem cuja visão de mundo tinha acabado de rachar. A voz de Cara voltou, baixa e quebradiça. Para alguém que não quer atenção, você escolheu bem o momento. Inclinei a cabeça. Eu não escolhi nada. Você perguntou quando eu iria alcançar. Eu respondi. Trevor se remexeu, desconfortável. Gente, não vamos transformar isso em competição. Sempre foi competição, disse suavemente. Apenas uma que esqueceram de me avisar que eu estava dentro. A frase caiu como trovão. Até mamãe olhou para a Cara. Olhou de verdade. Com incerteza. Continuei. Trabalhei 12 horas por dia por 3 anos. Sem férias. Sem plano B. Fiquei acordada até às 2 da manhã fazendo pitch decks, aprendendo seu. Estudei contratos. Construí tudo do zero. Olhei para todos. E ninguém perguntou. Nenhum de vocês. Tia Carol piscou, como se me visse pela primeira vez. Você faltou 2 ação de graças, murmurou. Assenti. E ninguém ligou. Ninguém checou. Só assumiram que eu estava perdida. Que eu era a que ficou para trás. Cara bufou. E o que você quer então? Aplauso. Um desfile porque você trabalha? Não, respondi. Eu queria uma família que não medisse meu valor pelo quão parecida eu era com você. Ela ficou atônita. Como se eu tivesse falado em outra língua. Eu nunca disse que era melhor, continuei. Mas vocês deixaram bem claro que eu era menos. E eu acreditava nisso, até perceber que seus padrões não tinham nada a ver comigo. A mesa não se moveu. Ninguém piscou. Ninguém tocou no vinho. Vocês elogiavam o que podiam medir. Metros quadrados, cargos, fotos bonitas. Não resiliência. Não risco. Não fazer o difícil em silêncio. Finalmente, papai falou, voz baixa. Por que não nos contou antes? Olhei para ele. Porque não teria importado. Vocês já decidiram quem eu era há muito tempo. Me colocaram numa caixa rotulada ou ainda tentando e nunca olharam para dentro. Ele inspirou fundo. Isso não é justo. Não é sobre justiça, disse eu. É sobre padrão. Então olhei para a Cara. Você não é a vilã. Mas nunca usou sua voz para dividir o holofote. Ficou nele porque te deram, e nunca perguntou por que era tão desigual. Ela me encarou. Culpa brilhou nos olhos dela. Ou talvez fosse algo mais profundo, reconhecimento? Não sei, disse ela baixinho. Você não perguntou, respondi. E nunca se perguntou por que eu parei de aparecer. Os olhos da mamãe se encheram de lágrimas. Ela segurou o guardanapo, mãos trêmulas. Estela, não percebi, disse, voz quebrada. Eu sei, respondi, não com rancor, mas exausta. Esse era o problema. O silêncio que se seguiu não era confronto. Era reconhecimento. Aquele tipo afiado, inegável, que ecoa no espaço entre palavras. Todos à mesa perceberam algo que haviam se recusado a enxergar. Eu cresci. Cheguei. E eles não viram nada. O ar mudou. Não pesado. Não constrangedor. Apenas honesto. Recostei-me, firme. Não tentei forçar entendimento, nem buscar empatia que nunca foi oferecida. Havia poder em deixar que sentissem seu próprio desconforto. Passei anos segurando espaço para eles.
afagando egos, rindo de piadas que me corroíam devagar, ano após ano. Não faria mais isso. A voz de Cara quebrou o silêncio, quase um sussurro. Não sabia que você se sentia assim. Inclinei a cabeça. Você perguntou alguma vez? Ela piscou. Achei que você gostava de passar despercebida, que não ligava para essas coisas. Não ligo para coisas, disse eu. Ligo para ser vista. Não pelo que posto, não pelo que visto, mas por quem sou. Trevor olhou para a Cara, depois para mim, sem jeito. Você realmente pagou a casa toda? Assenti. Cada centavo. Sem empréstimo. Sem fiador. Só eu. Ele se recostou, chocado. Caramba! Cara parecia se desfazer por dentro, a pose ensaiada falhando. Então você veio aqui só para nos deixar mal? Balancei a cabeça. Não. Vim para o jantar porque cansei de fingir que ainda estava tentando alcançar. Não estou. Só nunca pedi que ninguém aplaudisse pelo caminho. Tia Carol se remexeu. Você sempre parece tão quieta. Eu era quieta, disse eu. Não pequena. Então olhei para papai. Olhei de verdade. O homem que passou décadas me medindo contra uma lista. Ele era o único que entenderia. Você queria que eu alcançasse, disse. Mas eu nunca estive atrás. Vocês é que nunca olharam. O rosto dele relaxou. Por um momento, parecia alguém tentando reconciliar duas versões de uma história que achava conhecer. Você está certa, disse, quase inaudível. Era só isso que eu precisava. Dobrei meu guardanapo e me levantei. O movimento foi suave, deliberado. Meu coração não disparava. Não saí com raiva. Saí porque aquele capítulo tinha terminado. Mamãe se levantou um pouco. Estela, espere. Olhei para ela com algo mais suave do que esperava. Você sempre quis que eu voltasse para casa, disse calmamente. Mas nunca perguntou se eu estava bem. Só queria atualizações para se gabar, não a verdade sobre quem eu estava me tornando. A boca dela se abriu, mas as palavras não saíram. Virei-me para a Cara. Não precisamos ser próximas. Mas teria significado algo se, só uma vez, você tivesse me chamado de lado e perguntado como eu estava. De verdade. Sem filtros, sem seguidores. Só irmã para irmã. Os olhos dela brilharam. Sem defesa. Apenas silêncio. Finalmente, olhei para papai. O homem cuja aprovação eu perseguia como ar. Você construiu um mundo onde sucesso tem um jeito só, onde amor tem condições. Eu não me encaixava, então você não me via. Ele engoliu em seco. Estela. Não precisava de desculpas, disse. Só precisava que a verdade fosse ouvida. Ninguém se mexeu. Ninguém implorou para eu ficar. E, pela primeira vez, isso pareceu progresso. Vesti meu casaco, peguei a bolsa. Sem lágrimas. Sem explosão. Apenas clareza. Paz. A porta se abriu atrás de mim. O ar frio entrou, queimando a pele de forma revigorante. Parei na soleira, me virei um pouco. Eu nunca fui a que precisava alcançar ninguém, disse uma última vez. E saí. Ninguém ligou. Ninguém tentou me parar. E, pela primeira vez em anos, aquele silêncio não parecia rejeição. Parecia libertação. O caminho até o carro foi lento, silencioso. Não dramático. Não triunfante. Apenas calmo. Entrei no banco do motorista, deixei o motor ronronar e fiquei ali, mãos no volante, vendo meu vapor de respiração embaçar o vidro. Ainda podia ver o contorno da casa no retrovisor. Luzes quentes, risadas, o tilintar dos pratos. O show continuava sem mim. E estava tudo bem. Durante anos, achei que sair significava fracasso. Que se eu saísse, estaria desistindo. Mas, ali, motor ronronando sob mim, percebi algo. Não saí para fugir deles. Saí porque finalmente me encontrei. E não estava disposta a me deixar de lado para continuar no papel deles.
Ali, no ar frio da noite, eu não era a garota das cadeiras dobráveis. Não era a irmã esquecida. Não era a versão incompleta do sucesso de outra pessoa. Eu era Stella. A mulher que construiu sua vida silenciosa, completa, sem concessões. Sem aplausos. Sem holofote. Não precisava mais. Lembrei-me do que meu avô me disse quando eu tinha 13 anos, sentada na varanda enquanto todos tiravam fotos de família para as quais não fui convidada. Ele se inclinou, me entregou uma caneca de chocolate quente e disse: Você não precisa brilhar na luz deles. Só precisa parar de esquecer que tem a sua própria. Aquela voz ecoava agora, forte, clara. Passei anos tentando ser compreendida. Agora só precisava ser verdadeira. Eles poderiam continuar à mesa, fingindo que nada rachou. Mas algo rachou. Não por raiva, mas por consciência. Quando, no próximo ano, se sentarem à mesa, talvez percebam a cadeira vazia. Talvez lembrem do que foi dito. Não porque foi alto, mas porque foi real. Talvez cara finalmente se pergunte o que me custou ficar em silêncio ano após ano. Ou talvez não. De qualquer forma, eu estava livre. Sem mais provas a dar. Sem mais encolher. Sem mais esperar para ser vista numa casa feita para me ignorar. Eu já cheguei. E não voltarei atrás. Você já se sentiu como um detalhe esquecido na mesa da sua própria família? Como se seu sucesso silencioso não contasse porque não vinha com aplausos. Compartilhe sua história. Você não está atrás. Você só não está onde eles esperavam. E esse é o seu poder.